Jesus vê os sinais e maravilhas, ele é um dos que está sempre mais perto de Jesus. É um dos que está sempre mais pronto, mais afoito para participar, para responder. E eu acho tão interessante, irmãos, que quando Jesus faz algumas perguntas, por exemplo, aquela: o que estão dizendo que eu sou? E aí um diz que é um profeta, outro diz que é aquilo, que é aquele outro. Aí Jesus olha para eles e Pedro é o primeiro que diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ele é alguém muito participativo. É aquele que gosta de participar, é aquele que gosta de estar na linha de frente. E ele está andando com Jesus. O que me chama a atenção é que, como ele tem essa disposição de fazer, de participar, de estar junto, ele viveu algumas experiências que nenhum dos outros viveu. Por exemplo, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, um dia Jesus aparece andando sobre as águas. Jesus literalmente, irmãos, um ditado popular de hoje, estava tirando onda aquele dia. Andando sobre as águas, o Pedro olhou aquele cenário, é claro que ele estava triste, ele estava com medo, como os demais, mas ele viu aquilo acontecendo. Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. E foi. Apesar que depois ele afundou, mas a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Este mesmo Pedro que eu estou falando para você, é aquele que teve muitas experiências, muita participação, quando Jesus estava com os mais próximos. Lembra? Jesus vai para o monte orar, quem ele levava? Pedro, Tiago e João. Jesus está em determinado lugar, Pedro, Tiago e João. E teve ocasiões que a Bíblia mostra que só estava Pedro. Então ele é alguém que participou muito, andou com Jesus. E quando Jesus está quase terminando o seu ministério terreno, Jesus chama eles, o que eu fiz leitura no Evangelho de Mateus, Jesus chama eles e diz: está chegando a minha hora. Porque Jesus, irmãos, veio com uma missão. E qual é a missão dele? Morrer na cruz. Porque o sangue dele derramado na cruz tem poder de perdoar todos os pecados. Aleluia. Sabe o que é isso, pastor? Eu estou aqui, mas eu estou carregado. Mas o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os pecados. O próprio João Batista, quando vê ele se aproximando do Jordão, diz: eis aí, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que é isso? Tira, ele tem poder para isso. Pois bem, a missão de Cristo é morrer na cruz, porque o justo vai derramar sangue por injusto. Não tem como um injusto morrer por outro injusto. Fica tudo igual. Mas agora, um justo, um santo, puro, perfeito, vai morrer por homens e mulheres imperfeitos, injustos e pecadores. Então a missão de Jesus é vir para a cruz. E Jesus está comunicando eles, dizendo: chegou a minha hora, chegou o meu momento. E Pedro se levanta, aonde a gente fez leitura no Evangelho de Mateus, e diz o seguinte: Senhor, ainda que todos, olhou para aquela turma, deixa eu olhar para os companheiros aqui, né? Aleluia. Não, vocês não vão fazer isso, mas né? Mas ele olhou para os demais: Senhor, ainda que todos esses aqui, te abandone, eu não vou te abandonar. E foi mais além: se preciso for, Senhor, eu morro contigo. Se ele estivesse falando para mim, irmãos, estava tudo certo. Mas Jesus, que conhece o coração do ser humano nos mínimos detalhes, disse: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Logo após a última ceia, após aquele jantar, Jesus vai para o Getsemane. Você conhece a história. Judas já havia combinado de vendê-lo, de traí-lo. E eles vêm e prendem Jesus. Os evangelhos, como o evangelho de Lucas, no capítulo 22, vai dizer que Pedro seguiu Jesus de longe. Eles não imaginavam isso. Não sabe o que é isso? Você está ouvindo o pregador pregar, mas parece que você não consegue compreender o que está sendo pregado. Muitas das vezes, a gente não compreende o que está sendo pregado porque a gente não quer mudança na nossa vida. Porque a gente não quer aceitar certos processos que é necessário na nossa vida. Mas quando eu olho para isso aqui, eu vejo que
ele falou isso. Quando Jesus foi preso, ou chegaram para prendê-lo, é o último momento que Jesus está com eles antes da cruz, com todos os seus discípulos, com exceção de Judas. E ele chega para prender, Pedro tirou uma faca da bainha ou da cinta, não sei onde estava aquela faca, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Eu fico pensando, irmãos, porque tem gente que olha alguns crentes problemáticos e já descarta ele. Jesus escolheu um. 3 anos ele andou com Jesus, dia e noite e dia. Faça sol ou faça chuva, faça calor ou faça frio. Nos últimos minutos de contatos que Jesus está com eles reunidos, o camarada ainda tinha um facão velho na cinta. Jesus ensinou mais uma lição. Pedro, todo aquele que fizer uso da espada, pela espada vai morrer. Pedro, tudo que está acontecendo aqui é para que a Escritura se cumpra. E Jesus dá uma explicação. Eu poderia me defender, era só o pedir, o Pai mandava aqui legiões de anjos. Mas não, eu vim para que a Escritura se cumpra. E isso faz parte. A partir disso, Jesus é preso e é levado. E eles o acompanham de longe. Só que a Bíblia diz que lá na casa de Caifás, onde estão preparando um julgamento falso, com testemunhas falsas, porque eles querem condenar Jesus. O julgamento que Jesus vai enfrentar, nem precisava de julgamento, simplesmente para não ficar feio diante da sociedade, eles então fazem aquele julgamento camuflado, mas a intenção deles já era matar Jesus. E quando eu olho para Pedro, a Bíblia diz que ele seguiu. E se você olhar para os evangelhos, como o evangelho de Lucas e também o evangelho de João no capítulo 18 e o verso 18, você vai ver que tem uma fogueira ali. Tem alguém fazendo um fogo, estão se esquentando ao redor daquele fogo. E Pedro fica por ali. Só que onde Pedro está, Pedro consegue ver Jesus. E ele está vendo tudo o que está acontecendo com Jesus. Eles estão batendo em Jesus, estão condenando Jesus. Ele ainda não está com a cruz, mas no julgamento Jesus já está apanhando após o julgamento. E quando ele está sentado com aquele grupo de pessoas, passa alguém e diz: tu é um deles, tu é um galileu. E Pedro diz: não. Passa alguém novamente e diz assim: tu é parecido com ele. Teu jeito te denuncia. Pode ser o crente mais fraquinho, irmãos, mas ele ainda é parecido com Jesus. Passou-se a segunda pessoa e falou: não conheço. Passou-se a terceira pessoa e eu não sei se é Lucas ou se é João ou Mateus, mas ele diz que Pedro começou a desconjurar e amaldiçoar, dizendo: não conheço tal homem. E é neste momento que ele está negando que conhece Jesus pela terceira vez, que o galo canta. Nota de rodapé: este galo que canta não é um galo como nós conhecemos aqui, galinha. É um canto de uma trombeta que existia, uma troca de turnos de soldados, e quando tocavam esse som, era chamado de canto do galo. E então, neste momento que está acontecendo esse soar desta música, dessa trombeta, é neste momento que Jesus havia advertido: tu vai me negar. 3 vezes tu me nega antes do cantar do galo. E é tão interessante que se você olhar para Lucas, no capítulo 22, o verso 60 ou 61, no momento que ele está negando pela terceira vez, Jesus olhou para ele. A Bíblia vai dizer que o olhar do mestre olhou para ele. Ele está no mesmo pátio, Jesus sendo condenado e açoitado em um canto, e Pedro sentado perto de uma fogueira, negando Jesus. E a última visão, a última lembrança que fica para Pedro agora é essa: ele negando e Jesus olhando para ele. Imagine, meu irmão, um homem que andou com Jesus um ministério de 3 anos, todos os dias, e que ainda bateu no peito dizendo: não te largo e não te deixo, e se preciso for, morrerei por ti. E agora, esta é a visão que ele tem: Jesus dizendo: tu vai me negar 3 vezes, e ele negando,
e o olhar de Jesus olhando para ele. A partir disso, Jesus é levado para a cruz. A Bíblia diz que depois deste olhar de Jesus, você já viu que quem é muito íntimo, um olhar é o bastante para você entender a mensagem. É ou não é? Não tem aquele pai que dá uma olhada assim, ó, e o filho diz, nem vou dizer que tem umas esposas que dão uma olhada aí também. Ô glória. Só para você conseguir entrar na mensagem. Jesus olhando, Pedro negando, e certamente as lembranças, porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E agora aquele choro, aquela lágrima, é o último momento dele com o mestre. Pedro foge e se esconde em algum lugar. Só que é tão interessante que Jesus enfrenta o martírio da cruz, passa por toda aquela dificuldade, não abandona a cruz, cumpre a missão, morre na cruz. Nas primeiras horas do terceiro dia, ele está de volta, como ele havia dito, ressuscitou. E está vivo, minha gente. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, Jesus ressuscitou, isso aqui alegra o meu coração ainda mais, porque quando as Marias foram ali olhar para Jesus, ou ver o corpo de Jesus na sepultura, eu acho que é Marcos, deixa eu achar aqui, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, elas vão ali, e o verso de número 7, elas vão ali, porque o pensamento delas era um costume deles, de derramar perfumes, especiarias no terceiro dia, e se despedir do morto, como quem diz, até a ressurreição do último dia, para quem cria nisso. Só que quando elas chegam ali, tem um ser de branco que diz, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Irmãos, isso aqui é tão forte. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E o texto vai esclarecer, olha o que a Bíblia diz, vão e digo aos discípulos, Marcos 16 e 7, e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão, como ele já tinha dito. Note que quando esse ser de branco vai dar a notícia, Jesus está vivo, Jesus já ressuscitou, diga para os discípulos, para todos os discípulos, que vão para a Galiléia e que Jesus encontra com vocês lá. Nota de rodapé, diga para Pedro que vá também. Você está conseguindo entender, irmãos, o que eu estou falando aqui? É um homem que tinha o seu mestre, que andava com ele, e que prometeu e não cumpriu, que teve tantos problemas, que o abandonou, que o negou, que o desconjurou, que não conhecia. Só que quando o seu mestre ressuscitou, como ele havia dito que ia ressuscitar, ele deixou uma mensagem, diga para os outros que vão, mas diga para Pedro também, que o propósito está de pé, para ele ir também. Irmãos, eu fico olhando para isso e eu fico pensando como estaria este homem, pensando na sua mente, eu o decepcionei, eu o neguei, eu prometi e não cumpri, eu dei a minha palavra e não cumpri com a minha palavra, eu fiz tudo ao contrário daquilo que ele me ensinou. Só que este Jesus que eu estou pregando para você, não olhou para quem ele era, apenas olhou para o propósito que tinha na vida dele e disse, Pedro, vá também, porque eu não desisti de você. Você pode ter feito escolhas erradas, olha Deus falando com alguém aqui, isso aqui desceu agora, você pode ter pego caminhos errados, escolhas erradas, fez tanta coisa que não era para você ter feito, você transgrediu, você quebrou, você falhou, você desobedeceu, mas você ainda está vivo, e se está vivo, Jesus está dizendo, o propósito ainda está de pé, não morreu, eu não desisti, está de pé, aleluia! Oh, glória, oh, aleluia. Aqui, irmãos, eu fico olhando uma coisa. Jesus disse, vão para Galiléia, Evangelho de João, onde fizemos leitura, capítulo 21, para quem veio para o culto, está ligado no culto, porque tem gente que vem para o culto, mas não está no culto, né? Só está aqui, só o corpo dele. A mente está lá, ó, voando. Mas para quem está no culto agora, onde nós fizemos leitura, eles estão na Galiléia. Só que quando eles chegaram lá,
A expectativa deles qual é? A gente vai chegar lá e Jesus vai estar esperando a gente. E já vai abraçar, e já vai falar, ou vai dizer alguma coisa, vai nos corrigir. Enfim, o mestre vai estar lá. Só que eles foram, mas Jesus não estava lá. E o que tem de gente, irmãos, que fica frustrado, porque quer que Jesus trabalhe do jeito dele. Porque quer que Jesus faça milagres do jeito dele. Jesus não é um garçom, irmãos, que está aí para te servir. Não, Jesus é Senhor. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Ele morreu na cruz para nos salvar. Chegaram lá, olharam, Jesus não está aí, Jesus não está na galera. A Bíblia vai dizer no início do capítulo 21, que Pedro disse, vou pescar. Para mim e para você, essa expressão, vou pescar, irmãos, tudo bem. Vai pescar, vai passar umas horas lá, refletindo, dando uma descansada. Mas para Pedro, o ir pescar, ele está dizendo, vou voltar para trás. Vou arrumar meu barco, eu estou na Galileia mesmo. Vou arrumar meu barco, a minha velha rede, e vou voltar para a minha velha vida. Para mim, deu. O que tinha que dar, já deu. E esse é o cenário. Vão para uma pescaria, tem mais alguns discípulos com ele ali, e ele diz, Pedro sempre foi o nosso líder, sempre foi o linha de frente, se Pedro está indo, a gente vai. E tem um pensador, irmãos, eu não sei se é o Billy Graham que falou isso, ou se é algum historiador que diz que sempre que o homem decidir navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco pronto. Sempre que o homem decidir navegar ou se afastar de Deus, o diabo tem um barquinho pronto para ele embarcar. Isso aqui é um historiador, né? Enfim, quando eu olho para esse texto, eu vejo o Pedro dizendo, vou pescar, os outros, Pedro está indo, vamos também, vamos voltar para a nossa velha vida. Foram pescar. E quando eles estão pescando, aquele que os chamou aparece na beira da praia outra vez. E note que eles estão voltando de uma pescaria sem peixe. Irmão, deixa eu parar um pouco aqui, as horas se passam rapidamente, eu nem cheguei aonde eu quero chegar ainda. Mas, se não der hoje, dá outro dia o resto. Mas preste atenção, eu gosto que você me olhe sério assim. Aleluia. Quando eu olho para isso aqui, irmãos, sabe, os homens voltaram para aquela vida e deu tudo errado. Nenhum peixe, rede vazia, barco vazio, sem nenhum peixe. E aqui, irmãos, sabe por que tem gente que ele cria, ele inventa, ele faz e não dá certo para ele? Porque ele quer fugir dos propósitos de Deus. Tem gente que já era para estar prosperando em todas as áreas da sua vida, mas não prospera por quê? Porque ele quer fugir do propósito de Deus. E se Deus tem um propósito na minha vida, irmãos, Ele vai fazer a tua rede ficar vazia, Ele vai fazer a pescaria não dar peixe, mas espera aí, é um tempo onde todo mundo está pegando peixe, mas na tua rede não vem peixe, porque primeiro vem o propósito de Deus. Estou mentindo? É claro, eu estou falando de Bíblia, irmãos. Os homens eram profissionais do mar, nenhum peixe. De repente Jesus chegou para mostrar para eles, ei, é do meu jeito, eu chamei vocês, entendo o que eu tenho na vida de vocês. Jesus nem foi para o mar aquele dia, lá da terra Jesus disse, rapaziada, eu estou falando rapaziada, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, filhinhos. Irmão, eu fico encantado com Jesus. Uns cabras ruins, sem fé, que abandonam Jesus, que querem pensar só na vida deles, homens que abandonam o propósito, que negam Jesus. Aí ele aparece na beira da praia, se fosse eu, irmão, ver isso, ou alguém que eu conheço, mas ia xingar, mas um xingão mesmo. Aí Jesus, filhinhos, aleluia, que Jesus maravilhoso, meu irmão. Filhinhos, tem alguma coisa para comer? Jesus também, irmão, tem hora que ele tira a onda dos camaradas. Jesus sabe que não tem nenhum peixe naquela rede, irmão. Jesus está trabalhando neles. Filhinhos. Filhinhos a gente já fica encantado. Mas quando diz, tem peixe, a frustração, peixe nenhum. De repente uma palavra, irmãos. Sabe a prosperidade que você está procurando? Pastor, eu ando doido para prosperar na minha vida material. A prosperidade, irmão, está com Jesus. Aleluia, o teu peixe, irmão, está com Jesus, e se Jesus escondeu o teu peixe, pode remar noite e dia o peixe não aparece, volta para o propósito. E eu estou pregando para alguém direcionado nessa noite pelo Espírito de Deus, volta para o propósito que o peixe vai aparecer, aleluia. A Bíblia vai me dizer
que Jesus com uma palavra diz: ô filhinhos, à direita, aleluia, ô glória, que coisa tremenda, meu. À direita do barco ali, lançaram a rede. A Bíblia diz que a rede pegou tanto peixe. Irmãos, o texto diz, pode ler esse texto, capítulo 21 na sua casa. Pegou tanto peixe e não veio coisa pequena. A minha Bíblia diz que veio 153 grandes peixes. Eu nunca vi ninguém numa pescaria pegar tanto peixe e só peixe grande, presbítero Eliseu. Eu nunca vi. Porque quem joga a rede, irmãos, pega grande, mas pega aquela sujeirada, aqueles pequenininhos junto que vem para sujar a tua rede, para fazer peso. Pega, é inevitável. Só que agora a palavra é de alguém que tem o comando. Eu não sei se você está entendendo, mas quando Jesus decidir prosperar alguém que está vivendo no propósito, sabe aquela tilapa pequenininha, aquele lambarizinho, que só vem para fazer preso, Jesus dizendo: ô, você para lá, ó, você para lá, ó. Vai lá na rede daquele que é desobediente, vai lá na rede que não quer nada comigo lá, vai lá, mas o grande vai na rede dele, eu estou mandando, vai. Irmão, é uma exegese do texto, mas é o que acontece. Só peixe grande. Então, se eu estou pregando para algum sonhador, pastor, eu estou lutando, eu quero prosperar na minha vida. Vem para o propósito, porque quem manda peixe grande ainda é Jesus. Com um diferencial, faz da peixe grande em águas rasas. Sabe o que é isso, irmão? Não é no mar profundo, não. A primeira pescaria de Lucas 5 era lá em águas profundas. Lá deu lambari, deu tanta coisa pequena. Mas aqui na última pescaria, irmãos, é na beira, é águas rasas, é na proximidade da barranca do rio. E Jesus está dizendo: aonde ninguém pegou peixe, irmão Alain, você vai pegar. Oh, glória! Aonde ninguém pegou, você vai pegar. Porque a ordem vem de Jesus. Oh, glória! Meu Deus, irmão, eu estou sentindo a graça nessa palavra aqui. Aleluia! É só voltar para o propósito que o peixe vai voltar para a tua rede, vai voltar para o teu barco, meu irmão. Aleluia! Quando João sempre foi aquele mais próximo de Jesus. Quando João deu uma olhada na rede assim, nesse lugar, rede cheia, pescamos a noite toda, não tinha apanhado nada. Todos esses peixes, só peixe grande. Ele disse: ô Pedro, é ele. Ô Pedro, aleluia. É ele que está aí, Pedro. Oh, Espírito Santo, aleluia. Meu irmão, você vai saber quando é Ele. Quando foi Ele que mandou a bênção, você entende, é Ele. Quando a porta abrir, você vai entender, foi Ele que abriu. Quando a bênção chegar, você vai entender, foi Ele que mandou. Oh, aleluia. Oh, aleluia. João disse: é Ele. E quando Pedro recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele estava desprovido de roupa. Daquela roupa especial, irmão. Estava, quem sabe, numa situação mais livre, né? Pulou na água. Pulou na água. Os outros voltaram para a beira da praia, que Jesus estava chamando, com o barco. Pedro chegou nadando. Quando ele chega, irmão, se você fizer a leitura no texto bíblico do capítulo 21, com detalhes, você vai ver que Jesus já está com um braseiro e alguns peixes sobre a brasa. Às vezes, irmãos, é necessário voltar ao cenário. Você lembra do que eu falei para você de Mateus 28? Pedro está sentado perto de um braseiro, um lugar onde as pessoas estão fazendo fogo para se aquecer, e ali acontece a queda final, onde ele nega Jesus por 3 vezes. Jesus agora chama eles se aproximam, alegres porque viram um grande milagre. Jesus está com um braseiro preparado. Jesus está com aquele fogo, eles se assentam. Jesus conversa com todos eles. E parece que Pedro, irmãos, como eu sou curioso assim, eu fico pensando, o coração de Pedro, será que ele não vai me falar nada para mim? Será que ele não vai jogar na minha cara o que eu fiz? Será que ele não vai lembrar dos meus altos e baixos? E Jesus, só aqui, peixinho, mal passado, bem passado, mal passado, aleluia, está no texto, estava ali,
comeram. Eu imagino que lá pelo final da noite, né? Ou quem sabe, não sei que horas era, mas eu imagino que agora Jesus já tinha conversado com todo mundo, aí ele se aproxima no Pedro, versículo 15, que eu fiz a leitura com vocês. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, tu me amas mais do que estes? Lembra o que eu falei no começo? Senhor, estes aqui, Senhor, não, eu te amo mais do que todos eles. Me perdoe, tá, meus irmãos? Aí Jesus, irmãos, prepara o mesmo cenário. Porque a restituição de Deus, a cura de Jesus, irmãos, ela tem que ser completa. Ela começa, irmãos, trabalhando todas as esferas da nossa vida. Foi sentado perto de um fogo, de um braseiro, onde você caiu, você foi frustrado? Jesus repetiu o cenário. É aqui, Pedro, é por aqui que começa. E aí vem a pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? E a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus repete a pergunta: Pedro, tu me amas? E ele, mais uma vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus insiste e vai para a terceira vez: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que por Jesus perguntar 3 vezes, olha só, irmãos, o ser humano, ele é perito em tocar na ferida, para que a ferida sangre e você sinta dor. Sabe o que é isso? Sabe que você tem um problema, mas sempre fica jogando na sua cara o teu problema. Sempre fica lembrando: você fez isso. Jesus vai mexer na ferida, mas não para que você sinta dor, porque é necessário limpar a ferida para que ela seja curada. 3 vezes Pedro negou. Jesus não falou nada. Jesus não esperou: lembra que você me negou 3 vezes, como eu tinha dito? Se fosse algum crente do Bateias, ô glória, já não falo mais de lá, agora é daqui. Algum que eu conheço por aí, irmãos, e tivesse ali com Pedro e dizia assim: seu traíra, seu safado, você falou, você até disse que era mais do que a gente, que nós ia te abandonar e você não, olha o que você fez. Mas ia jogar tudo na cara do Pedro, irmãos. Jesus, irmãos, que é mestre por excelência, preparou o cenário e disse: o cenário onde você caiu, é aí que eu vou te levantar. Pega, porque é profético para alguém aqui nessa noite. Aonde você caiu, eu vou te levantar. Preparou ali o braseiro. Agora Jesus começa a conversar e 3 vezes pergunta: tu me amas mais do que eles? Na mente de Pedro, irmãos, aleluia, quem está com a culpa no cartório, irmãos? Na mente de Pedro foi pá, e ele chorou na 3ª vez, porque Jesus perguntou 3 vezes. Só que Jesus, irmãos, não vai completar a obra pela metade. 3 vezes houve negação, por 3 vezes ele vai declarar que me ama. Só que o que eu acho tão interessante é que as lágrimas de Pedro são verdadeiras agora. E quando eu olho para esse trabalhar de Jesus, irmãos, como eu disse, Jesus não está acusando, Jesus não está jogando nada na cara dele, não. Jesus foi ali com um propósito. Não é por causa dos altos e baixos de Pedro que Jesus desistiu dele. Eu não estou abrindo aqui, irmãos, porta para que o ser humano viva falhando, não. Mas não é por causa das quedas, dos altos e baixos, que Jesus vai desistir daquilo que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Tudo existe uma consequência, é claro que sim. Mas entenda isso: se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, Jesus está ali, pergunta 3 vezes, e nós não entendemos muitas vezes, quando nós olhamos na nossa linguagem, aqui na língua portuguesa, o porquê isso é tão forte para Pedro. É claro, houve uma reflexão: espera aí, 3 vezes, é porque ele está lembrando do que eu fiz. Isso aí passou na mente de Pedro, com certeza. Mas, no original, irmãos, aqui que é o grego, a primeira vez que Jesus pergunta é da seguinte forma: Pedros, ou Pietro, né, que é
fragmentos de pedra, a expressão original do nome dele ali. Quando ele pergunta, tu me amas? No original ele está dizendo agapau. Pedro, tu me amas? O amor ágape, irmãos, é o amor sacrificial. É o amor de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Então quando Jesus pergunta para ele, na escrita original, o que Jesus está falando ali é exatamente: ô Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o amor que Pedro responde para ele não é o mesmo da pergunta de Jesus. Pedro agora está sendo verdadeiro. Senhor, eu te amo, filos, filéu. Sabe o que é isso? É o amor de carinho, de amizade. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, agapau, o amor ágape, a ponto de morrer por mim? E Senhor, eu te amo com amor filos, eu gosto de ti, mas eu não estou pronto para morrer por ti. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Agora Jesus não pergunta mais na expressão do amor ágape, de morrer. Pedro, tu me amas? Filos, filéu. Tu me amas com carinho, com amizade? E aqui é o embate, porque Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Irmão, aqui agora o negócio é verdadeiro, só que agora é sem máscara. Não é passar na frente de ninguém e dizer: eu amo mais do que fulano, eu sou melhor do que fulano. Não, é coração aberto, é alma rasgada diante do mestre. E aqui começa, irmãos, a transformação. E eu olho tão lindo que Jesus diz para Pedro: então, apacenta as minhas ovelhas, aleluia. E ele chamou ele para isso, ele chamou ele para o ministério. Ele tinha uma chamada, um propósito específico para Pedro. Agora o que me chama a atenção é que houve esse momento. Ele teve que voltar ao cenário, ele teve que abrir o coração sem mentira, sem engano, e dizer para Jesus toda a verdade. E essa verdade foi regada por lágrimas. Só que quando ele senta com Jesus e para ouvir Jesus, começa a mudança da vida dele. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos presos na religiosidade. Religiosos que se assentam, mas não para ouvir Jesus, para ser praticante de uma religião, para cumprir um dogma, para cumprir ali o propósito de alguma coisa, mas a gente não senta para ouvir Jesus. E quando ele chegou ali de alma lavada, mesmo que estava aos pedaços, ele sentou e Jesus começou a falar com ele: Pedro, tu me amas? E o coração começou a ser lavado, as impurezas, as agruras, os problemas que o prendiam começam a ser jogados para fora. Agora é sem mentira, é sem engano, é com verdade. E a partir dessas verdades que vão saindo, Jesus começa a estabelecer novamente, dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que é isso? Jesus não desistiu do Pedro. Jesus não parou de amar o Pedro. Continua amando. Só que agora, irmãos, a partir desse momento, a vida do Pedro muda. A partir desse cenário, a vida de Pedro muda. E você vai ver que daqui para frente, Pedro se levanta. E você vai ver ele aparecendo no dia de Pentecoste, Atos 2. Ele está junto com os demais. E ali ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Note que logo adiante há um barulho, há um alvoroço na cidade, que as pessoas que estão ali reunidas naquela festa na cidade, eles vêm para tirar satisfação. O que está acontecendo? Que barulho, que alvoroço é esse? Quem é que vai aparecer? Pedro. E o Pedro que aparece é um Pedro que foi curado por Jesus. E agora ele tem graça e tem ousadia de falar para a multidão, dizendo: o que vocês estão ouvindo aqui, o que está acontecendo aqui, é aquilo que foi profetizado por Joel, é o derramado Espírito Santo dos últimos dias. Meu irmão, as palavras de Pedro não são mais palavras que matam, não são mais palavras enganosas, mas são palavras de um homem curado, que agora tem graça para curar, e 3.000 almas se convertem ao Evangelho naquele dia, através das palavras daquele homem simples.
Oh, aleluia. Sabe o que eu entendo, irmãos? Muitas das vezes a gente tem disposição e quer fazer, mas a gente precisa sentar com Jesus para ser curado, porque se você não for curado por Ele, ao invés de gerar vida, você gera morte. Ao invés de trazer paz, você traz doença, traz guerra, traz conflito. Mas quando eu sentar com Jesus para ouvi-lo, para entender o que Ele tem para a minha vida, eu vou me levantar um novo homem, eu vou sair daqui um ser transformado. Oh, aleluia. Eu não sei se você sente graça, meu irmão, mas eu estou sentindo graça dele aqui. Se eu pudesse hoje, eu queria me jogar aqui e dizer: Senhor, eu quero ser curado de algumas coisas, porque eu preciso sair daqui gerando vida, eu preciso sair daqui gerando paz. Senhor, eu preciso, por onde passar, levar o bom perfume de Cristo. Oh, aleluia. Irmão, a minha Bíblia vai dizer que Pedro, Atos no capítulo 5, parece que no capítulo 9 de Atos, os enfermos eram trazidos para este homem orar, e uma boa parte deles, por causa da multidão de enfermos, somente a sombra de Pedro, Atos capítulo 9, curavam os doentes. Aleluia. Oh, glória. Irmão, se eu entender esse propósito, eu preciso sentar com Jesus, porque Jesus não vai jogar na minha cara os meus defeitos. Eu preciso sentar com Jesus. O João, por mais querido que seja, não pode me curar. O Tomé, por mais que seja um homem ativo, não pode fazer nada por mim. O Mateus, ele não pode me curar. Somente quem pode curar essas mazelas de um homem frustrado, a dor da alma, a angústia do ser humano, é só Jesus. Então eu te convido nessa noite, se assente com Ele pela fé, porque Jesus pode, Jesus quer mudar a tua vida. Oh, aleluia. Arai que mandarás. Oh, aleluia. Aleluia. Este Pedro, irmãos, na primeira vez, ele disse: Senhor, eu morro por ti. Mas não morreu, fugiu. Mas você sabe, isso é histórico, que quando Pedro vai ser morto, ele morre por causa do seu mestre. E quando o prenderam para matar, queriam crucificá-lo ele exatamente como Jesus foi crucificado. E a história vai dizer que Pedro não foge da morte. Pedro, ele diz o seguinte: posso até morrer, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Eu quero parar por aqui, irmãos. A cura de alguém que sentou com Jesus, curou ele de todos os seus medos. Quem sentou com Jesus, irmão, num particular, e sentiu Jesus lhe tocando, pode ser que até tenha dores naquele momento em que você sentiu a palavra, mas quem é curado, irmão, sai pronto para curar. Sabe por que tem pessoas que não conseguem gerar palavras de paz? Porque ele precisa ser curado. Sabe por que tem pessoas, irmãos, que ele até tem vontade de ser um crente, de aconselhar, mas ele não consegue ter um conselho bom, porque ele precisa ser curado. E tem gente, irmãos, que traz mazelas da sua vida de quando ele foi criado. Meu pai me criou desse jeito, e agora ele até tem desejo como um cristão de passar bons ensinamentos, mas ele precisa sentar com Jesus e dizer: Jesus, me cura, Senhor, exatamente daquilo ali. Tem gente que quando era pequeno foi abandonado,
crianças que foram abusadas, pessoas que foram maltratadas, e traz essas mazelas consigo. Ele é crente, serve a Deus, ele tem vontade de dar bons conselhos, mas ele pensa, será que não vai acontecer o que aconteceu comigo? E ele às vezes tem um tratamento com aquele sentimento. Jesus te chama nessa noite, venha sentar perto dele, porque ele tem cura para os teus sentimentos. Tem gente, irmãos, que não consegue viver um bom relacionamento por causa de traumas que aconteceu, quem sabe lá quando era uma criança, um adolescente, e ele vive hoje o seu casamento com esse medo. Jesus está dizendo: ô Pedro, se você sentar comigo, eu quero curar você. O teu relacionamento, o teu casamento vai ser um casamento de bênção, de alegria. Tem gente que tem medo, irmão, de sonhar, de conquistar, de estudar, de fazer alguma coisa na sua vida, por causa de alguém que um dia lançou uma palavra sobre ele, e ele está ali ferido. É o Pedro traumatizado. Mas nesse culto de Santa Ceia, eu vim aqui dizer para você: Jesus está na casa, e tem cura para você e para mim também. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Fica em pé, eu quero orar pela tua vida. Não dá para prosseguir, irmãos, sem ser curado, porque um doente, irmãos, não tem força para gerar vida. O doente, a tendência dele é adoecer. Mas Jesus nessa noite está dizendo: eu vi a tua semana, eu tenho visto os teus dias, e eu sei como você está aqui nessa noite. Mas se você quiser, eu curo o teu coração, eu curo o teu sentimento, eu curo os traumas da tua história. Aleluia! Eu sinto graça de Deus. Irmãos, rapidamente eu quero orar pela tua vida. Não sou eu